Caixa Academy. SpeedCat Nave, mais fácil, mais suave, a inovação. É um catéter que suporta a adesão, respeitando os desafios da uretra masculina. Quais seriam esses desafios? O que torna uma barreira física para o usuário masculino para baixa adesão ao cateterismo? Um deles é a curvatura da uretra em L. Essa curvatura, muitas das vezes, ela dificulta e torna uma barreira física para os usuários masculino, porque ela pode fazer com que o catéter ele bata ali na parede. Então, pelo fato dele ter algumas características que nós vamos ver, esse desafio ele vai ser combatido com o NAVE. O NAVE ele possui uma ponta flexível e o guia de inserção. Qual a importância dessa ponta flexível? Ele vai ter um formato que nós vamos ver e ele vai ser unidirecional, impedindo que haja deslocamento para outra região, para outra área. E principalmente nessa passagem da uretra, que é essa curvatura em L. Tem o guia de inserção, que vai facilitar ao usuário, porque muitas vezes ele toca no catéter convencional, por exemplo, no meio do catéter. Esse guia de inserção vai facilitar com que ele possa manipular o catéter sem contaminar a sua parte interna. E aqui nesse vídeo nós vamos ver que essa ponta, ela é uma ponta que ela é flexível em formato de gota. Esse formato de gota que a gente está vendo aqui, né, unidirecional, ele permite que centralize o catéter na uretra, fazendo com que o cateterismo ele seja suave, que facilite o deslocamento desse catéter nas curvas, então, e nas dobras. Por isso que ele é o diferencial. E a flexibilidade, a suavidade da sua ponta, que ela é extremamente flexível, né, faz com que o cateterismo ele seja suave. A engenharia do guia de inserção. O que se pensou para o guia de inserção? O guia ele foi projetado para ser simples, para ter uma fácil preensão e ter um comprimento suficiente, que não escorregasse os dedos, que não escorregasse do catéter. E esse recurso eles fornecem um controle para quê? Para uma boa aderência dos dedos, de uma pega, né? E uma boa aderência do catéter, que o catéter não escorregue. Então tudo foi bem pensado e trabalhado para isso. E o design foi escolhido para oferecer o quê? Suporte de uma forma que seja intuitiva. Depois, mais na frente, para identificar exatamente essas ranhuras, o que faz com que ele tenha essa boa aderência ao catéter, né? E que tenha essa boa apreensão. E outra coisa, a sua forma icônica, né, na cor azul, ela indica exatamente os pontos de contato onde vai fazer a apreensão e para fazer a inserção do catéter. Algumas características diferenciais do SpeedCat Nave. Então ele possui o guia de inserção, que promove uma boa aderência entre os dedos, de forma que ele não se desloque, e principalmente pensando em conversão de pacientes que fazem cateterismo com catéter convencional, utilizando o NAVE, onde ele não vai ter contato com o catéter e facilitar a aplicação. Uma opção segurar por uma ponta e pelo guia de inserção para fazer a introdução de forma simples e um outro jeito facilitado, completando a introdução do catéter pelo guia de inserção e na remoção sem trauma. E agora a gente vai observar
o guia de inserção fazendo recorte para reforçar os pontos importantes, que são as bolinhas que vão fazer a apreensão e essas ranhuras, as bolinhas e as ranhuras que fazem com que haja maior aderência e o suporte fixo ao catéter, sem se deslocar. Nesse vídeo é para observar a diferença da inserção de um catéter sem lubrificação com color test, onde há dificuldade na manipulação, na inserção do catéter, e o catéter SpeedCat Nave. Vamos assistir? Catéter convencional. Olha a dificuldade na passagem, a fricção. Ele não conseguindo ser inserido completamente e adequadamente, estão batendo na parede exatamente onde a gente estava preocupado em relação a essa curvatura. E olha como isso se comporta dentro da uretra masculina. E agora vamos ver a remoção. Olha o risco de aderência na mucosa e trauma na fricção na retirada. E aí o catéter seco, né, sem lubrificação. E esse segundo vídeo vai mostrar a aplicação do SpeedCat Nave, tá? Usando o color test pra gente ver inserção. Então você vê que ele já está todo, né, embanhado. Então você vê que a lubrificação ela é uniforme, a passagem facilitada, sem trauma, sem fricção, sem nenhum tipo de problema na passagem, na curvatura. Então você vê que ele é único direcional. A pontinha ali em cima que eu falei que é em forma de gota, né, que facilita se deslocar e passagem nas dobras. E olha a remoção sem trauma e sem fricção. E aí na retirada, olha só, totalmente lubrificado, sem um ponto sem a lubrificação. Nesse vídeo nós vamos ver todas as características do SpeedCat Nave.